Seja bem-vindo à primeira aula do módulo Velo, o módulo onde a gente vai falar de valor. Talvez, quando o assunto é autoestima, essa daqui seja uma das aulas mais importantes, então eu quero que você preste atenção. Espero que você já esteja com papel e caneta aí na mão. Até o final dessa aula, eu quero que você entenda exatamente o porquê, quando você vê uma mulher bonita, por exemplo, numa abordagem aqui no parque, você treme. O porquê, quando você está se relacionando com uma mulher acima do nível das mulheres que você já se relaciona, você treme. O porquê, quando você está falando com uma gordinha feia, tu tá cagando, e aí essa gordinha fica mais atraída por você. Por que você acha desapegado? Eu quero te explicar essa dinâmica social. E até o final dessa aula, eu quero que você entenda que, primeiro, é impossível você evitar isso. Eu mesmo me valido todo o tempo, até pra minha namorada de vez em quando, pra quando eu tô fazendo uma reunião com alguém mais importante que eu, quando eu tô falando com um cara mais foda do meu nicho, quando eu tô falando, por exemplo, com um familiar que eu respeito muito, eu acabo me validando e você vai acabar se validando, mas eu quero que você aprenda a se autopoliciar, identificar quando isso vai acontecer e principalmente entender que nos próximos módulos, quando a gente começar a falar de interação, quando a gente começar a falar de comportamento, você vai entender que é possível você manipular esse valor social ali durante a interação. Então na microinteração ali dá pra você manipular isso, dá pra você parecer que tem mais valor do que você tem, ou se você quiser, acho que você não vai querer, fazer parecer que você tem menos valor do que você já tem. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender é a régua social, tá? Tem cara que chama de VSM, que é o valor sexual de mercado, tem cara que chama de valor social. Eu particularmente gosto de dar um exemplo como se fosse a régua social, tá? Mas nada mais é do que o VSM, do que o valor social, etc. Eu preciso que você entenda que existe uma régua onde as pessoas, você mesmo, tá posicionado nessa régua quando o assunto é a sociedade, tá? Então, existem alguns fatores ali que te colocam acima da régua social ou abaixo na régua social, que incluem o teu financeiro, o teu status social, a tua capacidade de comunicação, o quanto de dinheiro você tem, o quanto de shape você tem. E antes que você venha falar, mas Murilo, eu achava que pra pegar mulher não precisava ser rico, shapeado, bonito, etc. E realmente não. Então influencia muito mais do que você pensa sobre você mesmo do que os outros pensam sobre você mesmo. É muito mais sobre como você vai agir do que como as pessoas vão te perceber. Então entenda que existe essa régua e toda vez que você conhece uma pessoa nova, instantaneamente, na hora, essa pessoa te posiciona em algum lugar ali. Pode ser que ela te posicione acima dela ou pode ser que ela te posicione abaixo dela. E aí, conforme ela for te posicionando, a dinâmica muda. Então vamos supor que uma amiga de uma amiga foi apresentada pra você e na hora que você conheceu essa mulher, imagina que na hora, né, nos primeiros 5 minutos ali conversando contigo, ela já te posicionou na régua social dela. Se ela te posicionou acima dela, o jogo já tá praticamente ganho, irmão. Essa mulher vai começar a se validar pra você, ela vai tentar te agradar, ela vai fazer com que todas as opiniões dela sejam o menos possível divergentes da sua, ela vai tentar concordar contigo, ela vai te encostar mais, ela vai te dar sinais de interesse. Isso é inevitável, tá? Isso é inevitável. E nos próximos módulos eu vou te ensinar a manipular isso pra que você sempre pareça estar acima dela. Pode acontecer também dessa mulher te posicionar abaixo dela. E aí a dinâmica totalmente muda. Se ela te posicionar abaixo dela, ela vai te tratar com mais desapego. Ela vai te tratar como se ela não precisasse de você. E instantaneamente, você vai estar posicionando ela acima de você. Então vamos, por exemplo, aqui, se você conheceu uma mulher, você tá aqui. Se ela estiver acima de você, ou seja, você tá abaixo, irmão, nesse momento você vai começar a se validar pra ela, você vai querer preencher silêncio. Então a qualquer momento, quando tiver silêncio, você vai falar uma besteira. E você já deve ter passado por isso várias vezes, né? Às vezes você quer ficar falando uma besteira pra agradar, e quando você fala, puta, não devia ter falado isso. É porque você tá considerando que essa mulher tá acima de você na régua social. Então, Murilo, tem como evitar isso, né? Você tá me explicando isso pra que eu evite? Não. Isso é possível de evitar. Como eu te falei, eu mesmo me valido, eu mesmo percebo quando eu tô fazendo isso. Só que aí que é o pulo do gato. Perceber, se autopoliciar, tá? Isso é algo que você não evita. Isso é algo que vai acontecer. Só que pode acontecer de duas formas. Pode acontecer e você continuar errando pro resto da sua vida. E Murilo, por que você tá me explicando isso? Isso é impossível de ser evitado. Porque tem duas formas de você lidar com uma interação. A primeira é quando você não sabe o que é o valor social. E aí você conhece uma mulher, você vai se posicionar abaixo dela, você vai começar a se validar pra ela, vai começar a preencher silêncio, vai começar a falar coisas pra agradar, não vai conseguir fazer teasing, flirting, que são técnicas que eu vou te ensinar daqui pra frente. Você vai começar a se validar. E aí você vai errar e não vai saber que tá errando. Essa é a primeira forma de levar a interação. A segunda é agora, que você já entendeu o que é valor social, já entendeu como funciona a régua social, e agora você consegue se policiar. Toda vez que você conhecer uma mulher que tá acima do seu nível social, pelo menos que você posicionou ela ali, quando você sentir vontade de se validar, quando você sentir vontade de ficar preenchendo silêncio, vontade de ficar agradando, medo de discordar dela, medo de fazer teasing, flirting, que são técnicas que eu vou te ensinar daqui pra frente, agora você consegue se policiar. Um exemplo de você saber se policiar foi eu, quando eu conheci a minha namorada. Foi uma abordagem fria, eu abordei ela ali no meio das ruas de Lisboa, cheguei nela, a gente começou a conversar, e automaticamente, cara, eu sabia que eu tava posicionando ela acima de mim. Na minha cabeça, né, no meu subconsciente, puta, essa menina é muito bonita, eu não tô acostumado a me relacionar com mulheres desse nível, por mais que eu esteja acostumado com a beleza, né, o nível de beleza, o nível intelectual da minha namorada era um tipo de mulher que eu não tava acostumado a me relacionar. E ali na hora eu falei, cara, eu vou preencher silêncio, então eu redobrei minha atenção. Quando fazia silêncio, eu sabia que automaticamente eu ia tentar falar alguma coisa, ia tentar agradar ela, mas como eu já entendi o que era valor social, eu dei uma segurada, eu me forcei a não errar. E aí o exercício que eu faço é o seguinte: se ela fosse uma menina feia, gorda, zero valor social, zero nível do tipo de mulher que eu me relaciono, eu estaria tentando agradar ela, eu estaria tentando preencher silêncio, eu estaria tentando falar coisas pra concordar com ela? Não. Então nesse momento é o momento que eu viro a chavinha, e aí enquanto eu converso com a minha namorada eu me policio. É esse tipo de exercício que você tem que fazer a partir de hoje. Primeiro, entender o que é o valor social, você já entendeu. Segundo, entender como funciona a régua social. E terceiro, a partir de hoje, nas próximas interações que você for fazendo, se policiar, tá? Cara, essa é uma mulher que eu tô posicionando acima de mim na régua social, se for, eu tô tratando ela com diferença, eu tô tratando ela como se ela estivesse muito acima de mim, ou eu tô tratando ela desapegado, porque eu já entendi o que é o valor social. Se policia, não se permita ficar preenchendo silêncio, ficar se validando, tremer na base, isso não vai te ajudar, tá? A mulher, ela só quer se relacionar com homens que estão acima dela na régua social. Homens só conseguem se relacionar com mulheres que estão abaixo dele na régua social. A gente não faz as regras do jogo, a gente só joga com elas. Outra coisa que eu quero que você preste muita atenção é que se você veio do mundo Red Pill, tá? E eu não tenho nada contra eles, pra quem não sabe o que é Red Pill, é um movimento de homens que tem como foco tirar a mulher do foco da sociedade, colocar o homem como se a gente tivesse que se desenvolver. E eu concordo com isso, tá? Mas, muitas vezes no mundo Red Pill, os homens acabam focando tanto neles, que eles acabam tratando a mulher como se ela fosse nada, como se reduzisse ela ao lixo, tá? E quando a gente fala de VSM, de valor social, de régua social, como você quiser chamar, eu quero que você entenda que é um jogo, tá? Não tem como a gente mudar as regras desse jogo. E se você é homem, você tem que entender que, cara, você tem que se desenvolver e que a mulher vai querer, por instinto primitivo, se relacionar com o cara que tá acima dela. Não é porque ela é interesseira, não é porque ela é uma vagabunda, não é porque ela é promíscua, não é porque ela só tá interessada nos seus bens, interessada no que você construiu, é porque tudo isso influencia no teu valor social. Pô, o cara que tem um shape, o cara que tem uma condição financeira melhor, o cara que viveu um lifestyle muito foda, pô, ele tem direito de se relacionar com mulheres mais fodas, tá? Não é porque você, talvez no seu estado de vida agora você seja um fudido, você esteja magro, você não tenha dinheiro, você esteja merda, que você vai começar a falar que todas as mulheres são promíscuas porque elas querem homens que estão acima de você. Não, a regra do jogo é você se desenvolver, tá? Então entendo a regra social e outra coisa. Não existe meio termo, não existe você tá no mesmo nível da mulher. Ou você tá acima ou você tá abaixo. É um jogo binário, é 0 ou 1, é preto no branco. Ou a mulher tá acima de você, e aí você tem que se desenvolver pra passar dela, ou aprender técnicas pra poder colocar ela abaixo de você, ou a mulher tá abaixo de você, e aí você já entendeu que você vai tratar ela com desapego e tratar ela do jeito certo. Agora alguns pontos pra você entender o que influencia pro homem posicionar a mulher na régua social e o que influencia pra mulher posicionar o homem na régua social. Primeiro de tudo, homem, a gente se preocupa principalmente ali com duas coisas: beleza e valores, tá? Basicamente é isso. Se você é uma fotinha de uma mulher bonita, que tem um corpo legal, você já vai posicionar ela acima na régua social. Se você conhecer uma mulher feminina, com valores, delicada, você também já vai posicionar ela acima nessa régua social. Murilo, por quê? Isso são instintos primitivos
do homem. A gente quer primitivamente reproduzir a nossa espécie, com mulheres que vão tomar conta da nossa família e que tem um gene bonito pra poder reproduzir. Então é isso que a gente vai buscar primitivamente. Já a mulher é totalmente diferente. Diferente do que muitos homens pensam, a mulher não foca só na beleza. A beleza é um dos fatores, talvez o menor dos fatores, pra entender se o homem tá na regra social alta ou baixa dela. O que importa pra ela é se o homem é forte, se o homem tem ambição pra poder proteger e prover pra uma família. E pô, será que a mulher pensa isso quando ela não encontra na balada? Claro que não. Mas o subconsciente dela pensa. Quando você tem um shape, quer dizer que você consegue proteger a sua família. Quer dizer que você investiu no seu corpo, você teve dedicação. Tá? Então isso importa. Quando você tem poder, e hoje em dia poder é ter dinheiro, quer dizer que você é um cara com ambição. Você é um homem que consegue prover estabilidade e segurança pra uma família. Quando você é um cara sociável, quer dizer que você consegue criar mais oportunidades, você consegue criar mais tipo de emoção na mulher. A mulher busca emoção. Então tudo isso vai influenciar pra essa mulher poder te enxergar no nível mais alto ou não. Mas Murilo, como é que a mulher vai saber se eu tenho dinheiro, se eu tenho shape, se eu tenho tudo isso dentro da balada, com a luz escura, com a luz tocando? Aí que eu te falo que ter um valor social alto é muito mais sobre você do que sobre os outros. Então quando você tá com um valor alto na regra social, quando você tem uma percepção de valor alta na regra social, significa que você não vai colocar qualquer pessoa acima de você. Consequentemente, quando você encontrar uma mulher, você vai provocar muito mais ela, você não vai ter medo de fazer flirting, você não vai ter medo de discordar, você vai tratar ela com mais desapego e isso vai fazer ela se atrair por você. Então não é que entra Ferrari, não é que entra shape, não é que entra dinheiro, conta bancária, isso tudo, cara, isso tudo não entra na balada, isso tudo não importa. Mas você tendo desenvolvido essas coisas, você não vai colocar qualquer mulher acima de você na regra social. Consequentemente, você vai colocar elas abaixo e consequentemente elas vão te colocar acima delas. Consequentemente, a interação vai ser muito mais fluida, vai ser uma interação entre homem e mulher. Ela vai se validar pra você, que é a ordem natural das coisas, ela vai se sentir mais atraída e aí já era. Então entenda, ter shape, ter dinheiro, ter sucesso, isso tudo influencia muito mais sobre como você se enxerga e como você vai tratar a mulher do que como a mulher vai te tratar. Depois de passar 2 anos abordando mulher pelo mundo inteiro, gringa, brasileira, a porra toda, eu entendi um padrão nas interações sociais quando o assunto é mulher marrenta. A mulher marrenta não é que ela é marrenta porque ela é brava, porque ela é grossa, porque ela é escrota, ela é marrenta porque durante a vida inteira dela, provavelmente por ela ser muito bonita, ela ser muito gostosa, todas as interações sociais que ela teve, os homens colocaram ela acima deles na regra social. E aí por conta disso, a vida inteira dela, ela passou tendo o ego inflado, todo mundo concordando com ela, etc. Então essa mulher quando ela tá na balada ali de cara fechada, quando ela tá na rua de cara fechada, quando talvez ela não é muito receptiva numa abordagem, não é porque ela não quer interagir contigo, é porque ela simplesmente tá acostumada a mais um que vai ficar se validando pra mim. E como você já percebeu, não é o tipo de homem que ela quer se relacionar. E depois da minha experiência em Londres, onde cara, as mulheres ali são muito nariz empinado, é uma mulher muito gata mesmo, loira muito gata, o homem do mundo inteiro fica se validando pra ela. Eu entendi que pra quebrar a perna dessa mulher é simplesmente você se autopoliciando e entendendo que você tem que pelo menos manipular a situação pra você fazer com que ela fique abaixo de você. Uma técnica muito boa pra fazer isso é o teasing, eu vou te ensinar nos próximos módulos, mas saiba que a partir de hoje, a mulher marrenta, ela só tá procurando um homem acima, ou pelo menos que se ache acima dela no nível de regra social. Pode ver, tem muito cara feio, tem muito cara gordo, tem muito cara pobre, que se acha e consegue pegar as minas 10/10. Por quê? Porque esses caras, eles não estão, na verdade, acima dela na regra social, mas eles se enxergam. Às vezes o cara tem um ego inflado, às vezes o cara é narcisista, e infelizmente esses caras vão ter sucesso, porque é o cara que se enxerga, não é sobre você estar, é sobre você parecer estar acima dela na regra social. E aí, de novo, nos próximos módulos eu vou te ensinar a manipular isso. Não esquece de se policiar daqui pra frente, continuar se desenvolvendo. Eu espero agora que você já entendeu o que é regra social, eu quero te ensinar como aumentar o seu valor na sua regra social e na regra social da mulher. Até o final dessa aula, eu quero que você entenda quais são os mecanismos que eu usei e que eu uso até hoje pra aumentar o meu valor na minha regra social e também na regra social das mulheres que eu me relaciono. Antes de mais nada, eu preciso que você entenda que é muito mais importante você aumentar o seu valor na sua regra social do que ficar focando em aumentar o seu valor na regra social das mulheres. Quando você aumenta o valor na sua regra social, isso aumenta a sua confiança, isso aumenta a sua autoestima, isso aumenta a sua própria percepção de valor, quanto você se acha foda. E isso tem muito mais importância do que a mulher te achar um homem foda. A verdade é que depois que eu passei uns 2 anos me relacionando com mulheres no mundo inteiro, fazendo abordagem fria, ficando com mulher na balada, todo dia, me colocando em situações onde eu tô interagindo com mulheres, né, criando dinâmicas sociais, eu percebi uma coisa: Ferrari não entra na balada, Ferrari não entra no cold approach. O quanto você tem de grana numa conta bancária não entra no cold approach, não entra na balada. O teu shape, irmão, aqui na Europa a galera usa casacão, ninguém vê o teu shape. Então, cara, por que eu tenho que aumentar o meu valor se não vai adiantar pra mulher me achar foda? Eu percebi que depois que você começa a aumentar o seu valor, você começa a se achar um homem mais foda. E isso te traz confiança. E eu percebi, nos últimos 2 anos, abordando mulher todo santo dia, que o que mais importa numa abordagem é você chegar confiante. E que você só vai chegar confiante se você se achar um homem foda. Então, quando você vai pra academia, eu vou te passar aqui algumas ferramentas que você precisa fazer e aumentar o seu nível físico. É um deles. É quando você vai pra academia e mete o shape. Ter um shape foda diz muito mais sobre você se sentir um cara forte, um cara confiante, sentir que a mulher é digna de você abordar ela, do que de fato a mulher pensar, nossa, que shape bonito quero dar pra esse cara. Quando tem um relógio caro, quando tu anda com roupa cara, quando tu compra uma Ferrari, quando tu esbanja, é muito mais sobre você falar, caralho, eu tenho poder, sou um homem poderoso. Muito menos sobre a mulher falar, nossa, ele tem uma Ferrari, quero dar minha buceta pra ele. Não, é claro que vão existir mulheres e você deve estar aí na cabeça agora, mas aqui no Brasil tem muita mulher, é claro. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que até o final desse curso você entenda que você tem valor e você pare de se relacionar com esse tipo de mulher. O que eu tô falando aqui, o que eu ensino, é pra pegar as 9 e 10, é pra pegar uma mulher bonita. E essas mulheres, elas vão ligar muito mais pro quão confiante você é, muito menos pro quanto você pode prover pra ela, quanto dinheiro você tem, quão forte você é. Isso vai te fazer só se tornar um cara mais confiante. E é isso que eu quero te ensinar até o final dessa aula. Vamos lá, quais são os 3 pilares que você precisa desenvolver pra poder aumentar o seu nível na sua regra social e na regra social da mulher? Primitivamente, tá? Eu tô falando aqui com base científica, existem 3 pilares que se você desenvolve, no dia seguinte, você já vai ter uma autoestima muito maior, você já vai ter uma autoconfiança muito maior, você vai parar de andar na rua com a cabeça baixa, você vai parar de ter medo de discordar dos outros, você vai parar de ter medo de discordar uma mulher, você vai parar de ficar se validando pra uma mulher, você vai passar a ser o cara que chama a atenção, o cara magnético, o cara confiante, tá? O primeiro pilar é o pilar da tua saúde, é o que eu chamo de pilar físico. Primitivamente, um homem forte é um homem que consegue proteger, é um homem que tem capacidade de agredir, é um homem que consegue lutar. Na sua regra social, cara, não é depois que você mete o shape, não é depois que você fica muito forte, é no dia seguinte, é hoje você se matricular na academia e amanhã você já começar a se sentir outro homem, um homem, puta, agora eu tô investindo no meu corpo, agora essa mina aí, meu irmão, eu tô cagando pra ela, porque, mano, eu tô investindo no meu corpo, olha pra mim, eu tô forte, quem é essa mina? Ela não vai destruir minha autoestima, porque todo dia eu tô ali me fudendo na academia, me desenvolvendo. Então você para de ficar se validando pras mulheres. Então o cara forte, ele consegue proteger uma mulher, ele consegue prover segurança. E aí, de novo, já te falei que no teu nível social, pô, tu se torna outro homem muito mais confiante, mas no nível da mulher, na regra social da mulher, você se torna um homem capaz de proteger ela, né? E, pô, é óbvio que quando a mulher te olha, pô, numa balada, quando você aborda a mulher na rua, ela não tá vendo teu shape, ela não tá vendo quão foda você é, ou quão shapeado, quão sveist você é. Mas quando ela descobre, é claro que isso sim aumenta o teu shape, e as mulheres, primitivamente, estão dispostas a se atrair por homens que têm um corpo mais estético. O corpo estético é um corpo volumoso e simétrico. É isso que você precisa buscar na academia. Então, desenvolver o pilar físico vai te ajudar, principalmente 80% na tua confiança, 20% no que as mulheres pensam sobre você. O segundo pilar, e talvez um dos mais importantes, é o pilar financeiro, é o pilar do poder. O poder, ele muda de acordo com a era que a gente tá vivendo. Então, antigamente, o poder era você ter força, né, pelas cavernas, era você poder brigar. Depois, o poder era você fazer parte de uma família da monarquia. Depois era você ter status, e hoje é você ter números na sua conta bancária. A gente não faz as regras do jogo, a gente só joga o jogo. Então, hoje, você ter poder, você ter uma condição financeira, pra você, cara, muda tudo, velho. Muda tudo. Depois que eu comecei a me desenvolver financeiramente, a minha confiança mudou drasticamente. Não é sobre você ter uma Ferrari e a mulher olhar pra você e falar, caralho, ele tem uma Ferrari, eu quero dar a buceta pra ele. Não, é sobre você ter uma Ferrari e falar assim, meu irmão, eu consegui, velho.
caralho, eu consegui realizar meu sonho. Quem é essa mina pra acabar com a minha autoestima? Não existe rejeição no mundo que vai me fazer me sentir um merda. Não é sobre você ter um Rolex no pulso e a mina falar, caralho, mano, que Rolex bonito. Agora eu tô molhada. Não, é sobre tu falar, meu irmão, olha o que eu consegui, olha a quantidade, olha a minha realização financeira tá no meu pulso. Foda-se essa mina. É sobre essa confiança, é essa confiança que você tem que buscar. Então, de novo, ter poder financeiro instintivamente na cabeça da mulher mostra que você tem poder, mostra que você pode prover. E, de novo, vai ter mulher que vai ligar pro que você tem, né? Vai fazer sentido o que você tem. Mas, de novo, até o final do meu curso, eu espero que você evite, abomine essas mulheres da sua vida. O terceiro pilar, e um que eu acho muito importante, porque ele afeta não só o extrapessoal, então, por exemplo, o Murilo com uma mulher, mas também o intrapessoal, o Murilo com o Murilo, que é o pilar intelectual. É claro que depois que você começa a se sentir mais inteligente, você começa a estudar, você começa a investir tempo em aumentar a tua intelectualidade, você se torna um homem muito mais confiante, né? Porque, cara, você consegue conversar de todos os assuntos, você se sente inteligente, você sente que você tem propriedade pra falar sobre qualquer assunto, mas principalmente, quando você tá conversando com uma mulher, e porra, eu passei isso nos últimos 2 anos, você consegue conversar sobre qualquer assunto com qualquer mulher. E você vai ver nas próximas aulas, principalmente no modo interaction e no modo behavior, na interação e comportamento, que ser simpático nada mais é do que a sua capacidade de criar conexão com uma mulher. E criar conexão com uma mulher só é possível se você tiver assuntos em comum, se você conseguir agregar valor. E você só consegue agregar valor se você tiver conteúdo pra agregar. E no método Vila Verde de 1.0 eu falo muito sobre um livro, né? Eu vou repetir agora no 2.0, que se chama Por que generalistas vencem de especialistas no mundo atual, hoje em dia. É alguma coisa desse tipo. E cara, esse livro mudou a minha cabeça de um modo gigantesco, porque me fez mudar essa mentalidade de é muito mais interessante você saber um pouco de muito do que muito de pouco. É um pouco contraditório, se você olhar qualquer vídeo motivacional aí, qualquer conteúdo, página, vão te falar, não, foque em alguma coisa e seja o melhor naquilo. E de fato eles estão certos. Você tem que ser especialista em alguma coisa da sua vida. Eu sou especialista em sedução, mas eu sei um pouco sobre medicina, eu sei um pouco sobre geografia, eu sei um pouco sobre direito. E nos últimos 2 anos eu conheci italiana médica, minha namorada da República Tcheca arquiteta, francesa advogada, escocesa, a escocesa não lembro o que era, acho que era dentista. Então eu conheci um pouquinho de cada mulher. E em todas as interações eu consegui agregar valor, porque eu sei um pouco de cada. E uma dica que eu te dou pra se tornar um cara generalista é seja inconformado. Eu só consigo ser generalista hoje porque, irmão, eu fico com uma pulga na orelha e eu não desisto de estudar aquilo até eu saber pelo menos 10% daquilo que eu acho que é o necessário. Então, pô, tô no Instagram, acabei de ver um Reels, achei, pô, é um assunto que eu não entendo, irmão, eu vou pesquisar aquela merda no YouTube até eu me sentir confortável com o assunto, até poder sentar numa mesa e conversar. E fazer isso parece besteira, mas depois que tu tiver um pub, depois que tu tiver num bar, numa balada, depois num lounge, numa abordagem fria na rua, quando a mulher comentar que ela é advogada, tu vai ter conteúdo pra agregar e tu vai conseguir criar conexão, tu vai se tornar um homem mais simpático. Porque agora tu não é um cara qualquer, agora tu é um cara que entende das mesmas coisas que essa mulher, ou pelo menos 10% do que ela entende, você já consegue agregar, você já consegue fazer piadas daquele nicho, você já consegue fazer piadas que ela entenda, piadas específicas que ela só faz com as amigas dela, então agora tu entrou em outro nível da esfera social dela, então seja generalista. Tem muito cara na internet que vai virar pra tu e falar assim, olha, existem 3 pilares, intelectual, físico e financeiro, que você tem que desenvolver, escolhe um, faz o chamado lock-in, né, trava, se tranca dentro de casa e só para quando esse pilar se desenvolver. Então, pô, quer ganhar dinheiro, irmão, fica trancado dentro do quarto, estudando marketing digital, até você ficar rico. Funciona, funciona. Não, se tranca do quarto, sai do quarto pra academia, academia pra casa, até tu entrar no shape, depois tu vai pensar em outra coisa. Funciona, funciona, vai entrar no shape. Mas eu sou totalmente contra. E eu sou contra porque a maior parte dos meus mentorados, que fazem parte do meu programa de mentoria individual, que é um acompanhamento do método Vila Verde, né, eu acompanho com o cara, todos eles, a maior parte, na verdade, vem do Red Pill. Vem do mundo onde os caras falam, se tranque dentro de casa e entre no shape. E o cara mete o shape mesmo. Só que ele esquece que durante 6 meses da vida dele, ele não conversou com uma mulher, ele não lutou contra o medo de abordar, ele não desenvolveu o flow social, você vai entender o que era daqui pra frente. Então esse cara, hoje ele parece um homem das cavernas. Ele tá forte, mas ele tem vergonha de dar oi na rua, de dar bom dia. Ele tá rico. E pô, o que eu mais pego é um mentorado rico, mas o cara tá com medo de dar bom dia pra um garçonete. Ele anda na rua e abaixa a cabeça. Então, por isso que eu considero que o quarto pilar que você deve desenvolver é o social. E é claro que eu vou te passar o físico, é claro que eu já te passei o intelectual, é claro que eu já te passei o financeiro. E você vai desenvolver, eu vou te passar ferramentas pra você desenvolver eles, mas o social, que é o que você vai aprender daqui pra frente nos próximos módulos, é o que vai mudar a sua vida. Então entenda que são 4 pilares, tá? Desenvolva os 4 pilares. Bom, eu sou um cara que aprendi tudo que eu aprendi pela prática, não pela teoria, né? Então primeiro eu tive resultado, depois eu entendi o porquê eu tive resultado. Então eu gosto muito da prática, então vamos sair da teoria. Como você pode desenvolver cada pilar individualmente da melhor forma, de forma mais eficaz e eficiente daqui pra frente, depois dessa aula, não é quando acabar o curso, é depois dessa aula. Como você pode começar a se sentir um homem mais foda? Como você pode aumentar a sua percepção na sua régua social e na régua social das mulheres? Falando sobre o físico, claro, é óbvio, você já deve estar esperando isso sair da minha boca. Academia é o principal, né? Não existe nenhum outro esporte no mundo mais eficiente pra poder modelar, deixar o seu corpo mais estético do que a musculação, do que pegar peso, do que puxar ferro, tá? Então assim, não é você esperar o curso acabar, não é esperar te dar motivação, é assim que acabar essa aula, ou agora, dá pause nessa porra e se matricula numa academia. Cria um mecanismo que vai te obrigar a ir pra academia. Põe um alarme, chama um amigo, se faz um compromisso público, promete pra alguém que você vai entrar no shape, promete pra tua família. Cria um mecanismo que te mova a ir pra academia. A academia, óbvio que é um dos melhores, é o que eu mais te recomendo, só que é o seguinte, eu tenho uma opinião um pouco diversa do que a maioria dos caras falam. Se você é um cara que tá zero flow social, você já vai entender mais pra frente que é flow social, um cara tímido, que tem muita vergonha de abrir qualquer interação, que não tem amigos, que tá sozinho, principalmente se você é meu aluno que mora fora do Brasil, acabou de se mudar e não tem nenhum ciclo social, eu não te recomendaria a entrar na academia. Eu te recomendaria algo totalmente diferente, tá? Eu gosto de dizer que pra você fazer amizades duradouras, você precisa passar tempo com a pessoa. E pra você que tá sozinho, você precisa passar tempo com mais pessoas. E a academia, por mais que ela seja boa pro teu físico, ela não te obriga a conversar com pessoas. Então é muito cômodo você ir pra academia, botar um fone e passar ali tuas 1 hora e meia de sessão, locado, fechado, sem dar oi pra ninguém. Você vai estar desenvolvendo seu corpo, mas não vai estar desenvolvendo o social. E aí que entra as artes marciais, né? Foi o que mudou a minha vida, por isso que eu tô falando sobre elas. A arte marcial, ela te obriga a frequentar o mesmo lugar que certas pessoas por muito tempo. E mais que isso, ela te obriga a conversar com essa pessoa, a interagir com essa pessoa. Como eu te falei, a academia é muito fácil. Tu fechar ali a cara e ficar treinando lá, puxando teus 40 quilos no supino. No boxe, no jiu-jitsu, não. Tu tá tentando socar a cara do teu oponente tá tentando socar a tua cara. Vocês vão conversar, vai ter uma resenha, né? Fora a confiança. Vocês dois estão tentando se matar, mas vocês não estão se machucando porque vocês respeitam o limite do outro. Então, cara, o respeito é imenso, a confiança é imensa. Você cria laços ali. E o legal é que você que não tem um ciclo social, você não precisa criar o seu ciclo social agora. Porque você talvez seja tímido. Mas o teu oponente que tá lutando contigo, o teu parceiro de treino, ele não é tímido, na maioria das vezes. E ele já tem o ciclo social dele. E aí depois do treino, depois de 2 semanas, 3 semanas, esse cara vira pra tu e fala, mano, bora tomar uma depois do treino. O que você vai fazer no final de semana? Pronto. Agora esse cara, que já tem o ciclo social montado, te convidou pra entrar no ciclo social dele, que já tem mulheres, que já tem amigos. E agora você saiu de um cara desconhecido pra um cara que tem uma comunidade ali. Então eu entraria numa arte marcial. Ela mudou a minha vida, ela me fez conhecer pessoas que hoje estão dentro de um ciclo social mais próximo. E ela aumentou muito, muito, muito a minha autoconfiança. Eu deixei de ser um cara que anda na rua olhando pra baixo. Eu deixei de ser um cara que tem medo de discordar de outros caras porque tem medo de apanhar. Eu deixei de ser um cara que não discorda das outras pessoas, que não discorda de mulher, que fica se validando por causa da arte marcial. A academia me ajudou? Sim, eu me senti muito mais bonito, né? A gente fala se sentir bonito pelado.
pelado. Eu me senti muito mais bonito pelado, mas o que trouxe confiança foi participar de uma arte marcial, que foi o jiu-jitsu, que mudou, sei lá, 50% da trajetória da minha vida. Então, a partir de hoje, para você tomar o primeiro passo, pausa essa merda, não anda pra próxima aula, pausa essa aula e se matricula ou numa academia ou numa arte marcial. E mais que isso, cria um mecanismo que te obrigue a ir. Marca de ir com um amigo, põe um alarme pra você poder ir, marca uma academia perto da sua casa pra criar um mecanismo que evite você de faltar. Cara, deixa o mais fácil possível pra você poder ir. Escolhe um horário bom, escolhe uma academia boa, cria todos os mecanismos possíveis pra você evitar a falha. Falando agora do financeiro, cara, o mecanismo que mais me ajudou, a ferramenta que mais me ajudou a melhorar o meu financeiro foi colocando a cenoura no cu. Essa é uma teoria que eu fazia, mas eu nunca soube dessa teoria, é engraçado o nome. Mas quem me ensinou foi um dos meus mentorados, inclusive, cara, pra tu ver como todo mundo tem o que te ensinar. Um mentorado, ele falou, mano, você tá ganhando muito dinheiro, não tá? Eu falei, tô, mano, tô ganhando dinheiro. Ele falou, mas por que tu não tá fazendo mais? Eu falei, cara, como assim eu não tô fazendo mais? Ele falou, mano, você tá ganhando 10% do que você podia ganhar. Eu era um mentorado de marketing. O cara tinha muito dinheiro, mas não sabia pegar mulher. E eu ajudei ele com isso, e ele me ajudou com marketing. Ele falou, cara, você tá muito cômodo, grava uma abordagem de vez em quando, faz isso de vez em quando, mas como é que tu vai pro próximo nível? E eu falei assim, cara, próximo nível, eu nunca pensei que eu precisava ir pro próximo nível, porque na minha cabeça eu tava fazendo tudo que eu podia. E ele falou, sabe quando tu vai pro próximo nível? Quando a água bater na tua bunda, quando tu enfiar uma cenoura no teu cu. E eu falei, mano, não tô entendendo, o que é enfiar uma cenoura no meu cu? Ele falou, cara, faz um compromisso financeiro, gasta um dinheiro que tu não tem, se compromete com algo que você não pode pagar, porque aí, meu irmão, eu duvido que você vai correr atrás disso. E é claro que eu não tô te falando pra criar uma dívida imensa que vai prejudicar você e sua família. É claro que eu não tô te falando pra arriscar todos os teus savings, né, toda a tua reserva, mas tô te falando pra fazer um investimento um pouquinho mais com risco, um pouquinho mais arriscado. Se compromete com algo, compra algo, dá o primeiro start, algo pra começar o teu business, um curso pra poder melhorar o teu currículo e tu poder arrumar um emprego melhor. Se compromete financeiramente com algo que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro. Eu tenho certeza que quando você acordar, todos os dias você vai pensar, meu irmão, eu tenho uma dívida gigante nas minhas costas, eu preciso correr atrás do dinheiro. Eu vou criar um business, eu vou estudar mais pra passar um concurso, eu vou me graduar na faculdade, eu vou dar um jeito de ganhar mais dinheiro, mano, tá? E é claro que de forma legal, pelo amor de Deus. Então cria um mecanismo que te obrigue a pensar em dinheiro. Se você tá cômodo hoje, por exemplo, morando na casa dos teus pais, cria um mecanismo pra te tirar disso. Se você hoje recebe mesada, irmão, corta a mesada. Se você hoje recebe dinheiro fácil, corta isso, ou pelo menos cria uma dívida que te obriga a ganhar mais dinheiro que isso. Crie um mecanismo que te ajude a ganhar mais dinheiro. Isso vai melhorar muito a tua percepção de valor financeira, porque agora você não recebe mais dinheiro dos teus pais. Agora você corre atrás do seu dinheiro. Agora tu não almoça mais no restaurante normal. Agora tu almoça no restaurante chique. Quem é essa mina que vai destruir minha autoestima? Não existe mulher no mundo que vai destruir minha autoestima, porque eu sou foda. Então, investir no teu financeiro e usar essas ferramentas vão te ajudar com isso. E o terceiro é o intelectual. O mecanismo que mais me ajudou, um mecanismo super simples, é colocar um alarme todo dia, você tá na tua agenda, sagrado, todo dia, durante 30 minutos, ler um livro, fazer um curso, ver um vídeo no YouTube, mais um vídeo que você não assista com um olhar de entretenimento, mas com um olhar de quem quer aprender. É simples, 30 minutos do teu dia, 30 minutos, todos os dias, durante um ano, é tempo pra caralho, cara, é muita coisa. São vários cursos, são vários livros, é muito conhecimento, que lá no pilar financeiro vai te ajudar. Que lá no pilar físico, se você estiver estudando sobre físico, dieta e nutrição, vai te ajudar. Então, irmão, cria um mecanismo que te obriga a estudar 30 minutos. Então, um alarme, seta na tua agenda, de novo, chama um amigo, faz um compromisso público, cara, todo dia eu vou estudar, mano, eu prometo. E aí esse cara vai te cobrar, e se você não fizer, ele vai ficar te zoando, você vai ser cobrado por isso. Cria um mecanismo que te obrigue. A questão de criar um mecanismo mudou minha vida, mano, porque eu sou esquecido, né? É óbvio que, pô, tô com uma garota, eu vou esquecer de estudar 30 minutos, foda-se, eu tô transando. Não, existe um mecanismo, existe algo que me obriga a estudar. E depois que tu põe algo que te obriga, irmão, você nunca mais falha. Então, evite a falha com o mecanismo. Pra finalizar essa aula, eu quero que você entenda que isso é um jogo de curto e médio prazo, tá? Então, você não vai ter resultado daqui a 10 anos, tá? Fica tranquilo, o resultado vai mais rápido, mas você também não vai ter resultado amanhã. Entretanto, só de se matricular numa arte marcial, só de se matricular numa academia, só de estudar os primeiros 30 minutos, só de você começar a trabalhar, de você começar a fazer algo pra ganhar mais dinheiro, de sair da tua zona de conforto, de botar a cenoura no cu, só de tomar essa decisão, tu já vai se sentir um homem mais foda. E de novo, você não vai abaixar a cabeça pra uma mulher, você não vai ficar com medo de uma abordagem, você vai sentir que aquela mulher é digna da tua abordagem, ela merece ser abordada, não você que tá merecendo abordar ela. Aplica, antes de ir pra próxima aula, toma uma decisão, toma um step, one step. Você tá one step de mudar a tua vida, um passo. Então toma um passo no financeiro, um passo no físico e um passo no intelectual. Que eu tenho certeza que amanhã tu já vai estar me agradecendo lá no Instagram. E é claro que se você tiver tendo um resultado muito bom, manda lá na comunidade pra motivar os outros homens e mostrar que realmente você tá se empenhando pra mudar a tua percepção de valor. Te vejo na próxima aula. Como lidar com medo da rejeição? Até o final dessa aula, eu quero que você seja capaz de identificar quando é que você tá se sabotando. Quando você tá deixando o medo da rejeição ser mais forte que você. Primeiro você precisa entender de onde vem o medo da rejeição. E, pô, eu só fui entender isso, acho que um ano depois de começar a abordar a mulher todo dia. Eu passei um ano lidando e tentando enfrentar o medo da rejeição, ao invés de só aceitar e aprender a lidar com ele. Antes de você entender o que é o medo da rejeição, e, pô, eu só fui entender isso, acho que um ano depois de começar a abordar a mulher todo dia, você precisa entender de onde ele vem. O medo da rejeição ele vem de dois lugares que, se a gente trabalhar, pronto, tá curado, você vai aprender a lidar com isso. O primeiro é o despreparo. E o segundo é a falta de confiança. Mais pra frente eu vou te falar sobre mecanismos e formas de você contornar o despreparo e a falta de confiança. Mas antes entende que o medo da rejeição, ele nada mais é do que o medo de você confirmar suas inseguranças. Então não é o medo da menina falar não pra você. Não é o medo da menina falar que você é feio. É o medo de você pensar que você é feio, porque você tem a percepção de valor baixa. E se você não sabe do que eu tô falando, olha a aula passada. Mas é você achar que você tem valor baixo. Quando você chegar nessa mulher e for rejeitado, essa rejeição confirmar a sua insegurança. Se o cara que vai pra academia e treina, ele tem vantagem sobre os outros homens, não porque ele tá com shape bonito, mas porque ele se acha bonito. E aí se uma menina fala pra ele, meu, você é feio, você é gordo, você é magro, irmão, ele tá cagando. Porque todo santo dia na academia esse cara tá reafirmando, eu sou foda, eu invisto em mim. Mesma coisa o cara que não tem grana, mas ele tá ali na struggling, ou seja, ele tá ali tentando todos os dias, ganhando cada dia um pouquinho mais, talvez fazendo as primeiras vendas no negócio dele, talvez conseguindo um emprego melhor, e aí chega uma menina e fala, pô, você é um fudido de dinheiro. Então esse cara tá cagando, porque ele sabe o quanto que ele tá investindo nele. Ele tem percepção de valor alta. Agora, talvez você, que esteja aí, fica passando o dia inteiro jogando videogame, ou o dia inteiro no teu quarto, ou você negligencia a tua vida social, você negligencia todos os 4 pilares lá que eu te falei na aula passada, então o financeiro, o físico, o intelectual e o social, você que negligencia esses 4 pilares, quando uma mulher te rejeita, irmão, você tá fudido, você tá no fundo do poço, porque você não tem nenhum estímulo positivo na tua rotina. E a mulher, ela traz um estímulo negativo, óbvio, quando você é rejeitado, até hoje quando eu sou rejeitado eu tenho um estímulo negativo, mas irmão, eu tô blindado disso, porque todo dia eu tô reafirmando pro meu corpo, pra minha mente e pro meu bolso que eu sou foda. Então você ter medo da rejeição é você ter medo de confirmar suas inseguranças. E ao invés de lutar contra o medo da rejeição, que é possível, você vai sempre sentir, luta contra suas inseguranças, se sente gordo, se sente magro, começa a investir no teu corpo. Quando uma mulher te chamar de gordo ou magro, te rejeitar, você tá cagando. Você se acha pobre, acha que não consegue prover segurança financeira e estabilidade financeira pra uma mulher nem pra tua família, investe no teu financeiro. Assim, quando você for rejeitado, isso não vai ser uma insegurança. Você acha burro, você acha com pouco intelecto, começa a estudar. Usa os passos que eu te passei na última aula, pra quando uma mulher te rejeitar, você não se sentir um completo animal. Você acha um cara sem vida sociável, com poucos amigos, um cara sozinho, faz o que eu te passei na última aula, aumenta o teu ciclo social. Depois que você fizer isso, você nunca mais vai ter o medo de confirmar suas inseguranças. Falando agora sobre despreparo e falta de confiança, eu costumo dar o exemplo do UFC. É muito engraçado, porque a galera gravou muito esse exemplo lá no meu Instagram. Imagina que a partir de hoje, você tem uma luta marcada no UFC. Hoje eu vou lutar com um cara grosso, um cara difícil de ser batido. Você pode ficar inseguro por duas coisas. Primeiro, por falta de preparo. Então imagina que você nunca fez uma aula de luta, mano. Você não sabe socar, você não sabe levar o cara pro
chão, tu não sabe jiu-jitsu, tu não sabe nem dar um soco. Tu vai se sentir confiante? Não, porque você está despreparado, te falta referência. Então como é que você cobre essa insegurança? Como é que você contorna isso? Buscando referência, que é exatamente o que você está fazendo aqui no método Vila Verde. Buscando conhecimento, buscando referência de como fazer, o que fazer, como fazer, em que momento, como ficar calibrado. É a mesma coisa que a luta. Como socar, como chutar. Só que não é só isso. A falta de experiência também vai te trazer insegurança. Porque imagina agora que você participou durante um ano de todas as aulas, todos os dias você aprendeu a socar. Irmão, você tá um masterpiece, você tá muito bom na luta, na teoria. Mas tu nunca subiu no ringue. Você acha que você vai se sentir totalmente preparado? Também não, porque te falta experiência. E é exatamente o que você vai fazer no modo execution, né, no modo execução, que é o último módulo do método Vila Verde, que é o módulo de aplicar. De ir pra rua e aplicar tudo que tá aqui na teoria. Porque o que eu preciso é que você erre, o que eu preciso é que você se frustre, que você seja rejeitado. Além de criar casca, então além de você lidar com medo da rejeição várias vezes, até que isso se torne nada na tua vida, que é o meu caso, abordo 50 mulheres, se eu tomar 49 eu tô bem, você vai entender e pegar a experiência. O que falar, como falar, por que evitar isso, por que evitar aquilo. Então, usa o exemplo da SC na tua vida. Não adianta tu participar de todas as aulas e não adianta tu só ir pro ringue. Você precisa de referência e você precisa de experiência. São duas coisas que vão te ajudar a lidar com o medo da rejeição. Antes de finalizar essa aula, eu quero que você entenda que isso é um processo. É um processo demorado, tá? E todos os dias, aos poucos, você lidando com o medo da rejeição através da experiência, então sendo rejeitado e principalmente buscando referência. Até hoje eu busco referência, até hoje eu tenho mentores, inclusive mentores caros, que eu gasto mais de 50 mil reais por mês pra poder ter mentoria deles, pra melhorar meus social skills. Então assim, é algo infinito. É eternamente a busca pela experiência e pela referência. Vai chegar uma hora que o mínimo que você tem, né, que já é o suficiente pra se diferenciar de 100% dos caras. Eu não sinto que eu tô nem nos 80% do que eu tenho pra aprender sobre social skills, mas eu sei que o que eu sei já me difere de 99% dos homens. Consigo abordar a mulher que eu quero em qualquer lugar, criar conexão, pegar um contato, marcar um encontro, comer a mina, escalar pra um relacionamento, só fazendo as técnicas que você vai aplicar aqui. Então busca referência, busca experiência, entenda que é um processo e a gente se vê na flow social. A gente finalmente chegou na aula onde você vai aprender os mecanismos e as ferramentas e as técnicas que você precisa aprender pra evitar que você trave antes de falar com uma mulher, pra você ser aquele cara magnético que chama atenção em qualquer lugar que você vai, que é simpático, que conversa, etc. Como é que você entra no flow social, como é que você trabalha aí, como é que você usa ferramentas pra poder manipular o flow social. Pra você entender o flow social, mano, eu preciso que você imagine uma barrinha que vai de 0 a 100. Toda vez que você tá trancado dentro da tua casa, e provavelmente você tá trancado dentro da tua casa agora, você não vai pra rua, você não sai muito, você tem poucos amigos, você usa pouco o Tinder, as suas fotos são muito ruins, muito provavelmente você tá no 0, no 10, no 20, às vezes você fala com uma amiga. Então, 0 é 0 interação social, 100%. É o cara que vai em qualquer lugar, aborda qualquer mulher, consegue abrir qualquer interação, iniciar qualquer interação em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer horário. Eu quero que você entenda que o maior erro dos caras, e o teu maior erro, provavelmente é por isso que você trava toda vez que você vê uma mulher, por exemplo, agora eu tô no parque. Você vê uma mulher passando na rua, eu não vou travar antes de chegar nela, porque eu tô no flow 80, eu tô no flow 70, eu tô no flow 85. Você provavelmente tá no flow 0, porque você tá dentro da sua casa, porque você não tá trabalhando a tua vida social. Então, entenda que, por que eu tô travando antes de chegar nessa mulher? Eu tô no 0, mano. Eu tô no 0 e tô tentando ir pro 100 de uma vez. O 100 é abordar uma mulher em qualquer lugar do mundo, né? Tá na cafeteria, pum, vai lá abordar uma mulher, coisa 100%. Não se cobra de sair do 0 e ir ao 100 e você não conseguir fazer isso, tá? Eu tenho muito mentorado que se frustra, tipo, ele assiste os meus vídeos e ele fala, caralho, eu queria ser assim, por que eu não sou assim? Será que eu tô aplicando errado? E não. O cara às vezes tem mais habilidade social que eu. Porque a diferença entre eu e ele é que eu pratico o meu flow. Todos os dias eu tô ali trabalhando o meu flow. Esse cara passa, por exemplo, uma semana dentro de casa. Quando chega no final de semana, ele vai pra uma balada e ele trava. Porque ele passou a semana inteira locado no 0. E diferente do que muita gente que acompanha o meu conteúdo pensa, mano, o flow social ele não é só sobre mulher. O flow social é a sua capacidade de abrir interações do 0. A capacidade de estar na academia e começar a trocar ideia com o cara. Pronto, o cara virou teu gym bro, vai pra academia contigo. É sobre tu estar num bar e o cara tá ali, você troca ideia com ele, você faz amizade, ela tem um ciclo social. É pra quem assistiu a aula de aumentar a percepção de valor, é você vir no jiu-jitsu e começar a trocar ideia com todo mundo. É a tua capacidade de abrir interações e se conectar com pessoas partindo do absoluto 0. É claro que eu tenho vários momentos durante a minha vida onde eu faço sprints, né? Então são sprints. São momentos onde eu realmente fico focado. Por exemplo, agora eu tô gravando as aulas do método Vila Verde. Nada na minha vida é mais importante do que gravar essas aulas. Então é claro que o meu flow social ele dá uma reduzida. É claro que eu não saio tanto na rua pra fazer interações. É claro que eu tô ali no 50, eu tô no 60. Eu não posso me cobrar de querer ir pro 100 uma vez só. Então eu sei que é um processo. Uma ferramenta muito legal, um mecanismo que eu gosto de fazer, que eu fiz a minha vida inteira, principalmente quando eu tava em Londres, me relacionando com mulheres do mundo inteiro. É todos os dias, mano. Pelo menos uns 10 minutos do seu dia, mano. 10 minutos você consegue fazer muita coisa. Pelo menos 10 minutos você trabalhar o teu flow social. Por exemplo, você considera que você tá no 0 flow social. Então você passar na rua e dar um dia pra alguém. Pronto, você já foi do 0 a 10. Depois é você passar na rua e fazer um elogio. Pô, gostei do boné. Pô, gostei do vestido. Pô, carro da hora. Pô, blá 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 blá. Pronto, você foi de 10 pra 30. Depois é você parar e pedir uma informação pra uma pessoa e tentar puxar um assunto, fazer um elogio ali no meio da interação. Pronto, agora você tá em 50, agora você tá em 60. Depois é você ir ali, você conversar com uma mulher, você abordar uma mulher e tentar fazer uma interação junto com ela. Pronto, agora você tá em 70. Depois é você fazer uma abordagem utilizando tudo que você vai aprender aqui no método Vila Verde. Pum, você foi pra 100. Quando a gente pega o flow social numa perspectiva de night game, né? A gente tá falando de balada. É muito comum ver os caras que ficam tão locados a semana inteira. Então realmente não tem o que fazer. O cara tá semana corrida, ele acorda cedo, ele pega ônibus, ele tem que ir pro trabalho, depois ele vai pra academia, ele não consegue trabalhar de flow social dele. E quando ele chega na sexta, no sábado, ele vai pra balada, o cara tá travado. Ele tá em estado 0 de flow, porque ele passou a semana inteira locado. O que eu recomendo pra você que tem uma semana corrida, mano? Cara, entre você tá em casa e você ir pro trabalho, você vai achar futuras interações. No ônibus você vai achar futuras interações. Não quer dizer que eu preciso abordar todo dia. Não. Só não deixa o flow esfriar. Se eu ficar os próximos 2 meses trancado dentro da minha casa, eu vou sair do flow. Eu que já abordei mulheres durante 2 anos, todo santo dia. Eu vou sair do flow. Depois é um trabalho muito mais difícil de eu voltar. Eu vou ter que fazer todo esse processo. Então você que fica locado, que tem uma rotina complicada, durante a semana, 5 minutos, tenta abrir interações, tenta conversar com pessoas. Não precisa se estender, fazer pico de emoção. Não, ainda não. Só bom dia, boa tarde, boa noite. No elevador, faz qualquer pergunta, faz um comentário, faz uma piada, só pra trabalhar o teu flow social, de sair do estranho com um cara que conversou com alguém. Tá? Isso já vai te ajudar demais. E falando sobre night game, falando sobre balada, é você, antes de entrar na balada, que for locado a semana inteira, tá no absoluto 0, é você trocar ideia com a menina que tá na fila, com o cara que tá na fila, com segurança, perguntar como é que tá sendo a noite dele, é você falar com a mulher que tá limpando ali o banheiro da balada, é você falar com a pessoa no bar que tá servindo a bebida, que tá te vendendo a bebida, é uma mulher esbarrar em você e você perguntar como é que tá sendo a noite dela, é de boa, sem flerte, sem teasing, sem jogo lúdico, sem essas técnicas que você ainda vai aprender nos próximos módulos. Então, grava isso. Toda vez que você se sentir com vergonha, que você sentir que você vai travar, e talvez você estiver se sabotando, é porque você está em estado baixo de flow. No mínimo, você tá menos de 50% de flow. E você precisa fazer aos poucos e trabalhando no seu flow. Cara, parece bobo, mas é óbvio. Toda a mentoria presencial que eu pego, a maioria dos meus mentorados vem em 0% de flow, 10% ali. Cara, eu não chego, eu não pego ele e falo assim, mano, aborda aquela mina, de vez. Então o cara trava. Eu pego, faço o cara de uma interação com uma pessoa. Depois eu abordo outro grupinho, apresento essas meninas que eu abordei pra ele. Agora ele já perdeu a vergonha de conversar com uma estranha. Depois ele abre interação com segurança, depois ele abre interação com uma mina aleatória, depois ele abre interação com uma mina feia, pra depois abrir com uma mina bonita que ele tem interesse. Então é um processo, é um flow. Grava. O flow, ele esfria. Se eu parar de trabalhar o meu flow, eu vou esfriar. Eu tenho um mecanismo muito bom que eu costumo usar quando eu tô ali nos 50% pra cima de flow social, é a regra dos 3 segundos. Se você me segue no Instagram, você já deve estar ligado. Quando você vê uma oportunidade, quando uma oportunidade aparece na sua frente de um sinal de interesse, então a gente não tá falando de cold approach, porque o cold approach é quando a mulher não te dá sinal de interesse, a gente tá falando de uma mulher que te olhou genuinamente, te deu um sinal de interesse, passou a mão no cabelo, te olhou. A gente vai falar mais sobre sinal de interesse nos próximos módulos, mas quando uma mulher me dá um sinal de interesse, independente do lugar que eu tô, eu uso o mecanismo de Murilo. A partir de agora, você tem 3 segundos pra levantar ou pra pegar o que você tá fazendo e caminhar em direção a essa mulher. Não importa se você sabe o que você vai falar, não importa se você não sabe, só pega e caminha em direção a essa mulher pra falar qualquer coisa. Não importa o que eu vou falar, só vai e fala. A regra dos 3 segundos é muito poderosa, tipo, todos os meus mentorados presenciais que eu já peguei, eles mandam mensagem, mano, funciona, e é super simples, né? Pô, tem 3 segundos pra chegar nela, beleza. Mas ela funciona a partir do momento que você acredita nela. Então, pô, tem 3 segundos pra chegar nela. E se você não for, você negociou com a sua cabeça. A ideia é você não negociar. Eu tenho 3 segundos.
Eu levanto e vou sem saber o que eu vou falar, sem saber que se eu vou sorrir, como é que vai ser minha linguagem corporal, é pegar e ir. Trabalhar todos os dias no flow social, somado com a regra dos 3 segundos, é a mistura perfeita pra você não ter mais fobia social, pra você não ter mais medo de abordar mulheres em qualquer lugar, pra você não perder mais oportunidades, que eu tenho certeza que todos os dias da sua vida você perde. Quando acabar essa aula, eu quero que você comece a aplicar o flow social na sua vida. Então primeiro tem que identificar quantos por cento de flow você tá hoje, ou quão alto na barrinha você tá, e a partir de hoje você vai começar a cultivar o teu flow social. Então você vai sair na rua hoje, vai no mercado, cara, dá bom dia pra atendente, dá bom dia pra mulher que tá passando na rua, pergunta como é que tá sendo o dia dela, pô, tá chuva, né? Pô, tá frio, né? Cara, small talk, papinho de bosta, papinho furado. Ah, mas eu não gosto disso, eu acho isso bobo. É bobo, mas seja mais egoísta, é pro seu bem, é pra você melhorar o seu flow, foda-se, se não tá agregando nada na vida da pessoa. Pra quem tá no elevador e fala assim, pô, tá frio hoje, né? Esse papo não vai levar nada. Só que aquela pessoa tá trabalhando no flow social dela, e você a partir de hoje vai trabalhar o seu. Então terminou essa aula, começa a trabalhar o seu flow social. Eu te vejo na próxima aula e bora se desenvolver. O medo de ficar sozinho. Acho que durante os últimos 2 anos da minha vida, em que eu abordei mulher todos os dias, me relacionei com mulher pelo Tinder, Instagram, festa, night game, day game, tudo. Um ano desses 2 eu sofri com medo de acabar sozinho. O medo de nenhuma mulher me querer, o medo de eu ir pra uma balada e eu não conseguir pegar ninguém, o medo de eu baixar Tinder, pagar o premium, fazer tudo que eu tinha pra fazer, mesmo assim não conseguir nenhuma mulher, o medo de sair na rua e continuar com medo de abordar a mulher, ou que eu abordasse as mulheres não me dariam moral. E teve uma coisa que eu aprendi que fez esse medo ir embora. E eu quero que você entenda isso hoje, grave, se possível, ó, escreva na tua testa, pra você nunca mais sentir esse medo que eu senti durante um ano. Pegar mulher é igual matemática. Exatamente, mano. A gente tem raiva de matemática, né, quando a gente é mais jovem, e eu também tinha, um bagulho chato do caralho. Mas pegar mulher é igual matemática, mano. E você vai entender o porquê agora. Antes de eu explicar exatamente como é que funciona esse jogo da matemática, que vai te fazer se relacionar com mais mulheres, eu preciso que você grave uma frase. Um homem que tem medo de perder uma mulher, já a perdeu. Exatamente, mano. Tanto mulheres que você vai se relacionar, então você tá ali no jogo da conquista, tanto mulheres que você já tá se relacionando. Se você tem medo de perder essa mulher, você já a perdeu. Essa mulher vai perder respeito, essa mulher vai entender que você tá se validando pra ela, essa mulher vai sentir o cheiro do seu desespero quando você estiver se validando, quando você estiver tentando agradar, quando você estiver preenchendo silêncio, quando você estiver fazendo tudo pra concordar com ela, essa mulher vai sentir. E o que me fez parar de ter medo de perder as mulheres ou de ficar sozinho foi entender que pegar mulher é matemática. Até o final dessa aula, eu prometo te entregar ferramentas e mecanismos que vão te fazer parar de agir de forma escassa. Então, vamos lá. Como é que funciona esse jogo da matemática? Quando o mentorado chega pra mim pela primeira vez, quando assina minha mentoria individual, ou quando eu entro no método e depois manda uma mensagem lá no WhatsApp falando, Murilo, eu não tô me relacionando com o número de mulheres que eu gostaria. Só existem 2 problemas. 2 problemas que podem estar fazendo esse cara não tá pegando o número de mulheres que ele quer. Eu chamo eles de volume e de conversão. Se você estuda marketing digital, você já deve saber do que eu tô falando, mas se você não estuda volume, é a quantidade de vezes que algo entra. Então, vamos supor que eu sou um vendedor. É a quantidade de pessoas que passam pela minha loja, que entram na minha loja. Conversão é o quão bom eu estou vendendo. Então, se entraram 10 pessoas, o quão bom eu estou vendendo? Das 10, quantas eu consegui converter em venda? 5, 6, quer dizer que minha taxa é 50, 60. Então é volume e conversão. Trazendo pro mundo da sedução, volume é a quantidade de mulheres novas que entram na sua vida. Matches que você dá no Tinder, abordagens frias que você faz na rua, sinais de interesse que você recebe, mulheres que você conhece na balada, amigas que você tem no seu ciclo social, mulheres novas entrando na tua vida. Conversão é a tua capacidade de comunicação. É o quão bom você é no jogo da conquista, é o quão bom você é no jogo da sedução, o quão bom você consegue ser no teasing, no flirting, no flow social, no jogo lúdico, tudo isso que eu vou te ensinar nos próximos módulos. Mas é o quão comunicativo, o quão sociável você é. E de novo, se você não tá se relacionando, se você não tá satisfeito com a quantidade de mulheres que você tá pegando, você precisa identificar sozinho. Qual que é o seu gargalo? É o volume ou é a conversão? Murilo, como é que eu identifico isso? É simples. Faz um recorte da última semana. Tá? Pega o dia de hoje, 7 dias pra trás, fecha o olho e tenta pensar. Quantas mulheres novas? Qual foi o teu volume? Quantas mulheres novas você conheceu nesse recorte que você tá pegando? Se o número foi menos que 10, seu problema é volume. Não adianta você aprender flirting, você aprender teasing, você aprender escalar intimidade, fazer um toque físico bem feito, se nem tem mulher pra isso. Se você nem tem match no Tinder, se você nem aborda mulher na rua, se você nem frequenta festa, não adianta. Você tem que trabalhar o seu volume, aumentar os seus canais de aquisição e fazer com que mais mulheres entrem na tua vida. Não necessariamente pegar, mas frequentar mais lugares pra conhecer mais mulheres, ter melhores fotos pra poder ter mais match no Tinder, perder o medo de abordar e não necessariamente fazer uma boa abordagem, frequentar mais festa e não necessariamente pegar mulher em festa, mas se colocar, se expor a conhecer mais mulheres. Se o número que você pensou foi maior que 10, seu problema não é volume, seu problema é conversão. Tá tendo match, você tá fazendo amizade, tá tendo mulher nova entrando na tua vida, mas seu problema é comunicação. Você não tá conseguindo criar picos de emoção suficiente pra essa mulher ficar interessada em você, você não tá conseguindo escalar intimidade, você não tá conseguindo transformar contatos num encontros em beijo, em sexo em relacionamento, te falta comunicação. Independente de qual seja o seu problema, os próximos módulos vão te ajudar a corrigir os 2. Mas eu preciso que você entenda que é um número. Porra, a minha loja não tá vendendo o suficiente, beleza? Qual que é o problema? O problema é que é o volume, não tá passando pessoa suficiente na minha loja, beleza? Vamos começar a contar pra todo mundo que existe uma loja aqui, vamos anunciar, vamos se expor, vamos aparecer no outdoor, vamos aparecer no Facebook, vamos aparecer no Google, vamos aparecer na televisão, aumenta a exposição, é simples, tá vindo gente pra caralho, mas o meu problema é que não tô convertendo. Vamos treinar os vendedores, vamos melhorar a comunicação deles, vamos melhorar o pitch, vamos melhorar a oferta, ou seja, vamos melhorar a comunicação. É um jogo de matemática. E depois que eu entendi isso, eu nunca mais tive medo de ficar sozinho. E isso não é um jogo que vai acabar ficando perfeito qualquer dia. Não é algo tipo, um dia eu tô com volume maravilhoso, outro dia eu tô com conversão perfeita e vou manter assim. Não, são variáveis. Pô, tem semana que eu não tenho match no Tinder, tem semana que eu abordo menos mulheres, tem semana que eu não vou pra festa, tem semana que a minha comunicação não tá tão boa. A questão é você sempre poder identificar aonde tá o meu gargalo. É volume ou é comunicação? Porque uma vez que você identifica onde está o seu problema, você sabe tomar planos de ação pra isso. Então, por exemplo, Murilo, tô com volume baixo. Irmão, eu vou tirar mais foto pra ter mais match no Tinder. Eu vou trabalhar minha confiança pra perder o medo de abordar e abordar mais mulheres. Eu vou me matricular em ciclos sociais, então em lugares que eu veja mulheres com frequência. Eu vou começar a ir pra mais festa. Eu vou começar a fazer mais amizade. Murilo, meu problema é comunicação. Eu vou melhorar o meu teasing, eu vou estudar mais linguagem corporal, eu vou melhorar o meu flirting, eu vou melhorar o meu toque físico, eu vou melhorar minha linguagem corporal, eu vou melhorar a minha comunicação. Você entende que é simples, é analisar e agir. Não precisa ficar em desespero. O desespero vem quando você passa por um problema e não sabe por que tá acontecendo. Agora você sabe. Se você não tá pegando mulher, seu problema é volume ou conversão. Outra coisa que eu quero que você entenda é algo que eu chamo de P1, P2 e P3. São tipos de mulheres que estão no mercado pra você se relacionar. E eu vejo muito homem se comparando com outros homens no sentido de, porra, mano, eu tenho um amigo que é feio pra caralho e ele pega mulher gata pra caralho e ele vai na balada, ele pega a mina, leva pra casa, come a mina e, porra, caralho, como é que ele consegue fazer isso, mano? E aí você acaba se comparando, você tem uma comunicação boa com seu amigo não, mas ele pega geral e você fica assim, caralho, mano, será que funciona? Será que não funciona? Será que eu sou um merda? Não tô entendendo. E pra você não se comparar, você precisa entender o teu público, né? P1, P2 e P3. E o que é isso? P1 é a mulher que tá pra putaria, velho. É a mulher que tá na balada, ela tá super aberta, super comunicativa. Qualquer homem que chegar nela, tiver um mínimo de conexão, um mínimo de confiança, vai pegar essa mulher e ela tá pra jogo. Essa mulher tá pra jogo. Ela quer dar, ela quer se relacionar, ela quer viver a vida, ela tá em busca de emoção. E essa mulher é o que menos tem no mercado, né? Então numa balada com 100 mulheres, pô, mano, 3, 4 vão ser P1. Aí existe a P2, que é a mulher que quer se relacionar contigo, ela tá aberta, mas ela não tá tão fácil assim. Ela precisa ser convertida, ela precisa de um cara com uma comunicação boa, ela precisa que você quebre as objeções dela. Você é um estranho, ela não te conhece, ela não confia em você, ela ainda não conhece o teu valor, ela não sabe se você é confiante, então você precisa trabalhar, você precisa botar esforço ali. E aí tem a P3, que é uma mulher que não quer se relacionar contigo, ela tá fechada, ou ela não te achou bonito, e ela não vai ficar contigo, não adianta você gastar sua energia. Coisas que são muito comuns que eu vejo hoje, tanto
os meus alunos quanto os meus seguidores, as pessoas que costumam ajudar, é a seguinte: o cara pega uma P1, pela sorte, né, por pura estatística, então ele chega em 10 mulheres, pega uma P1, e agora ele tá buscando só P1. Só que como é mais difícil encontrar P1, que é a mulher fácil, ele se frustra. E acha que agora ele tá feio, que agora ele tá gordo, que a comunicação dele piorou, sendo que é um jogo de estatística, existem menos P1s no mercado. Quando você encontra uma P1, você tem a sorte. Existem casos também de caras que só se relacionam com P2 pelo volume, então eles abordam poucas mulheres, a maioria dessas são P2. Ele vê o amigo dele feio, gordo, pobre, burro, que tem volume, então o cara chega em todo mundo, por estatística, né? Se o cara chegar em 300 mulheres, pelo menos uma vai ser uma P1, ele vai lá, pega a P1. E o cara que só se relaciona com P2 e tem dificuldade, começa a se comparar. Caralho, mano, esse cara tem sorte, como é que esse cara consegue? Sendo que o amigo dele só aumentou o volume, né? Então vamos supor que de 100 mulheres, uma é P1, o cara chegou em 300 e conseguiu 3, né? 1% de 300 é 3%. E aí o cara pegou 3 mulheres que são do nível P1, que estão fáceis ali, que vão dar pro cara, etc, querem emoção, e a menina tá gente boa, e o outro que tem o volume baixo, que chegou em 100 mulheres, pegou uma P1. Então assim, é um jogo de você chegar na balada, de você chegar no cold approach, de você chegar no Tinder e entender. Vai ter mulher fácil, vai ter mulher média, vai ter mulher difícil. Tem que saber que é um jogo de volume. Eu passei por isso já, eu me frustrei algumas vezes, e a primeira vez eu lembro até hoje, eu fui em Londres, foi no começo, quando eu tava começando a abordar mulheres, e eu abordei uma mulher P1. E era uma americana gata, ela tinha mais ou menos a minha altura, ela era gigante, assim, de gostosa. Ela era lá de Minnesota, tava em Londres viajando, então tava pra putaria de turista, né, fez turismo sexual. E aí eu peguei ela na abordagem, eu já levei ela pra casa. E aí peguei ela, eu comi ela, foi maravilhoso, mano. Foi uma das minas mais gatas que eu já comi. E depois eu comecei a me comparar, por que as outras minas não estão tendo a mesma facilidade, mano? Por que eu tô tendo dificuldade? Por que as outras precisam de 2, 3 encontros pra me dar? E a verdade é que ela era uma P1 e eu tava me relacionando com P2. E ok, mano, ok. Eu não preciso cobrar de uma P2 o que uma P1 me daria. E eu não preciso cobrar também o valor que uma P2 tem de uma P1. Porque P1 é uma mulher mais promíscua. E beleza, se você tá ali pra comer ela, ok. Então agora eu quero que você aprenda com o meu erro de não cobra da P1 o que você procura na P2, que é uma mulher de valor, e não cobra na P2 o que você busca na P1, que é putaria e mulher promíscua, e ela dá mesmo e já era, tá? Identifica teus públicos, não sofre com isso, não se frustra por causa disso, aprende que pegar uma mulher no jogo de matemática, identifica onde tá o seu gargalo, e principalmente quando você conhece as mulheres, identifica, uma P1, não, uma P2, eu posso ser mais agressivo com essa aqui, no caso de ir pra cima mais fácil e mandar convite direto, você já vai entender essas coisas, mas eu posso ser mais direto com essa, ou não, essa é uma P2, eu tenho que ser mais direto. Ou essa é uma P3 e eu tô só gastando meu tempo aqui e eu não vou pegar essa mina. Sabe identificar os tipos de público, identifica onde tá o seu gargalo, e eu te vejo na próxima aula.